O uso de anabolizantes representa um sério risco para a saúde física e mental. Embora essas substâncias sejam frequentemente associadas ao aumento de massa muscular e à melhoria do desempenho atlético, os perigos que elas apresentam não devem ser subestimados. Os anabolizantes são frequentemente usados de maneira não supervisionada e em doses excessivas, o que pode levar a uma série de efeitos colaterais prejudiciais, como problemas cardiovasculares, danos ao fígado, alterações hormonais e problemas de pele, sendo esses apenas alguns exemplos dos impactos negativos que o uso indiscriminado de anabolizantes pode causar. Além dos efeitos físicos adversos, o uso de anabolizantes também pode levar a problemas psicológicos, como agressividade, irritabilidade e dependência. A busca por um corpo idealizado muitas vezes impulsiona indivíduos a arriscar sua saúde em troca de resultados aparentes no curto prazo. Para saber mais sobre, acompanhe o Bendita Hora. O coração cresce igual. Olha, gente, eu falo para você que o Dr. Daniel é uma referência porque eu tenho a maior confiança no Dr. Daniel como médico, como amigo, mas como médico sobretudo. E eu acho que a gente precisa sempre ter essa palavra muito abalizada. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado, padre. É um prazer estar aqui, né? O doutor Daniel, ele parte constante aqui do programa porque todas as dúvidas, tudo que a gente precisa ser orientado e conduzido, a gente recorre ao doutor Daniel. E quando a gente fala de reposição hormonal, o doutor Daniel hoje é uma dos nomes mais importantes no Brasil sobre da reposição hormonal. Quando a gente fala de reposição hormonal, a gente está muito ligado, está muito próximo dessa coisa da anabolização, né, doutor? Tá. Esse é um conceito que as pessoas acabam achando que é igual. Que é igual, né? Não é, né? Não é, né? A terapia de reposição hormonal é uma coisa e a anabolização é outra completamente diferente, né? Hoje, o que a gente... na verdade, não é o que a medicina... A boa prática da medicina defende de uma maneira geral a terapia de reposição hormonal tem infinitos benefícios para as pessoas, né? Isso é um fato comprovado já com inúmeros estudos. A anabolização, né, ela não é nem considerada uma terapia, né? A anabolização é algo que as pessoas praticam de uma maneira inadequada. Indiscriminada. Indiscriminada, elas usam medicamentos que são usados para realizar a terapia de reposição hormonal, né? Elas pegam esses medicamentos e usam por conta própria, com uma finalidade basicamente estética. Né? Ou seja, muitas daquelas pessoas que ali estão utilizando são pessoas que não teriam indicação, né? Se conversasse com o médico, iriam observar que não existe indicação de usar determinado hormônio. Então, por isso que é essa confusão. Geralmente, o que se usa para reposição hormonal é mal usado, então, na anabolização. Na anabolização. Então, se a gente pegar os esteroides anabolizantes, né, assim chamados, né, as medicações, por exemplo, a testosterona, estradiol, gestrinona, que hoje é imensamente mal falada, é uma medicação que tem indicações fabulosas e, quando bem utilizadas, traz um resultado maravilhoso, né, para as mulheres. Então, assim, essas medicações, quando aplicadas para finalidade estética, elas podem trazer riscos, mesmo porque, padre, as pessoas que usam isso para anabolização muitas vezes não têm orientação de um médico. Isso, faz sozinho. Faz sozinho. Segunda coisa, segundo ponto importante, eles têm a parte hormonal totalmente saudável, né, e funcionante. Então eles pegam algo que já está funcionando de maneira adequada, normal, e implementam um hormônio para quê? Para que aqueles níveis no sangue, né, do paciente fiquem muito acima do que é fisiológico, porque o objetivo final ali é a busca estética, não é saúde, né? Mesmo porque a busca de saúde não tem essa indicação, né, melhorar a beleza, melhorar a performance. Não, as indicações são muito pontuais. O doutor Daniel já falou muito aqui sobre a questão da reposição hormonal, acho importante, porque repor é aquilo que está faltando. Exatamente. Né? Então, a pessoa não tem hormônio suficiente por causa da idade, por causa de algumas alterações. Então, você repõe. Isso é um tratamento médico. Exatamente. A anabolização é você pegar uma pessoa normal. Com todos os níveis, e o prefixo aná, em grego, significa para cima. Jogar para cima. Jogar para cima, jogar para cima, isso mesmo. Jogar para cima. Então, se a gente pegar, por exemplo, mulheres que estão na menopausa, né? Elas têm a falência do ovário, ou seja, o ovário ali não irá mais produzir determinados hormônios. Essa mulher vai ter repercussão na vida dela. Por quê? O ovário da mulher produz o estradiol, produz 50% da testosterona dela. Então, o que acontece? A hora que o estradiol começar a cair, muitas dessas mulheres vão começar a ter aquelas ondas de calor, irritabilidade, mas pior que isso, padre, elas entram no processo de catabolização,
vão perdendo massa muscular. Perder o músculo, os ossos ficam desprotegidos, começa a osteopenia e osteoporose. Além de perder massa, quando perde massa muscular, o metabolismo fica mais lento, então são mulheres que têm propensão a começar a ganhar peso, a engordar muito, ganham gordura visceral, aumentam o risco cardiovascular. Então, ou seja, uma mulher dessa, quando você implementa a terapia hormonal, ela começa a reverter tudo isso, ela volta a ter saúde. Mais do que isso, já tem estudos hoje que mostram que a deficiência de estradiol pode ocasionar na mulher um déficit de cognição, Alzheimer precoce, demência cerebral. Então, quando você coloca os níveis hormonais no lugar certo, isso tudo volta ao normal. Agora, exatamente. Chega uma pessoa com os níveis hormonais bons, geralmente são os jovens que buscam anabolização. Exatamente. Né? São jovens. Os jovens estão lá com tudo certinho, testosterona, o estradiol da mulher, tudo certinho. Aí fala, eu quero ficar forte, eu quero ficar musculoso, Quais são os principais riscos associados para essa pessoa que busca isso? Eu sempre brinco assim, além dos efeitos colaterais básicos, né? Por exemplo, mesmo porque o que eles usam muitas vezes não são as medicações né, convencionais. A maioria desse público, eles buscam, né, esses medicamentos de forma ilícita, então não tem procedência. É tráfico, né? Mesmo, tráfico não se tem procedência, não se sabe da onde vem, se realmente aquela substância está dentro ali da ampola, do comprimido. Então, o que começa a acontecer? Né? Como eles alcançam níveis muito altos das taxas hormonais, o básico vai acontecer, pode ter acne, pode ter queda de cabelo. Né? Acne é aquelas as espinhas. Geralmente a gente vê o pessoal com um monte de espinha nas costas. Não, e a das costas, muitas vezes até numa terapia hormonal básica pode acontecer no rosto. No rosto, né? No rosto, a pele oleosa, nas mulheres tem aumento do crescimento dos pelos. A voz grossa. A voz acaba engrossando, então tudo isso acontece porque os níveis estão ficando muito altos. Né, tá totalmente fora do que deveria. E mais do que isso, tem fatores mais preocupantes. Sim. O coração é um músculo. Então, ele aumenta também? Ele aumenta também. Então, a terapia de anabolização que é feita para crescer músculo, para ganhar definição, pro homem, para a mulher ficar bonito, o coração vai crescer também. Então, muitos dessas pessoas que utilizam, né, a terapia de anabolização por estética, elas desenvolvem quadros de insuficiência cardíaca, desenvolvem, né, doenças hepáticas, doenças coronarianas, ocasionam uma série de doenças mais graves e até formação de tumores. Porque o que vale lembrar é que o hormônio bem usado, ele previne câncer. Como a testosterona previne câncer de mama nas mulheres, inclusive a Sociedade Brasileira de Mastologia, no portal dela lá já tem lá, né, que eles reconhecem a terapia com testosterona como um fator de prevenção para câncer de mama. Prevenção para câncer de mama. Isso está lá no portal da Sociedade Brasileira de Mastologia. Né? Agora, o que não se prevê, né, nos estudos é o uso indiscriminado. Agora, doutor, tem pergunta? Doutor, o Rodolfo tem pergunta, vamos lá. Doutor, é o seguinte, o que tem de diferença entre os anabolizantes sintéticos e aqueles chamados de base? Essa é uma boa pergunta, porque o hormônio base, né, que a gente fala, antigamente chamava de bioidêntico, ele é a base, é o sal base para se produzir todos os demais. Então, a partir dele, né, é desenvolvido os demais tipos de hormônio. Quando você utiliza no paciente a terapia com sal base, é o hormônio que tem a maior similaridade com o hormônio que o seu corpo já produz. Então, é algo que é bem mais fisiológico para o seu corpo do que o uso, mais igual do que aquele hormônio sintético. E o hormônio sintético, ele a partir do sal base, ele é totalmente modificado, né? Formado uma outra molécula, com uma outra composição química, né? Com uma outra geometria espacial da molécula, né? E aí ela vai encaixar de um outro jeito naquele receptor. Né? Porque todas as medicações que a gente toma, os hormônios, eles têm um formato. Então, para o pessoal de casa entender, um quadrado, um triângulo. Então, eles vão encaixar no receptor que tem o mesmo formato. Então, você imagina que você tem um receptor ali, né, quadrado, para receber uma molécula quadrada e o hormônio que você tomou, ele está triangular. Ele vai forçar esse receptor. Não é algo que é fisiológico para o seu corpo, entendeu? Isso também tem repercussão. O doutor... tem ali, eu já vou... Doutor... eu vou perguntar, porque, na verdade, ele afeta esses órgãos vitais até, mas no sistema hormonal há também um prejuízo, a anabolização, né? Há prejuízo? Você vai querer tomar café, né? Vou tomar, hoje vai tomar café sim. Sem açúcar. Não, doutor, sem açúcar. Sem açúcar. Doutor tem que tomar sem açúcar. Eu acho que tem que tomar... Sabe o que esse dia eu experimentei, doutor? Foi até... A Cristina lá que me deu. Açúcar de coco. Açúcar de coco. Bom?
mais saudável. Mas é muito bom, porque as coisas... Você já viu a sopa de coco? Você conhece? Não é possível. Você tem um hipster aí, não conhece? É igual o óleo de coco. Igual o óleo de coco, né? E o leite de coco. Então, são coisas que a gente consegue incrementar na nossa rotina. Que é melhor, que é mais melhor, que tem sabor. E dá para fazer em casa, por exemplo, o leite de coco e na farinha de coco dá para fazer em casa. Dá para fazer em casa? Eu dou a receita. Olha, o doutor vai dar uma receita agora pra gente. Doutor, mas a gente vai ter um VT agora que fala um pouco sobre as doenças que podem ser causadas pelos esteroides anabolizantes. Veja só. O uso de esteroides anabolizantes com finalidade estética ou para o ganho de desempenho físico sempre foi polêmico. E mesmo com alertas médicos, algumas pessoas ainda correm riscos. As dosagens muito acima dos padrões seguros e a falta de controle sanitário trazem uma série de efeitos colaterais que prejudicam e muito a saúde. Casos mais graves podem evoluir até mesmo para tumores no fígado, câncer de próstata, doenças cardiovasculares e até ocasionar morte súbita, o que ressalta a importância da conscientização sobre o assunto. Olha que beleza, gente. Olha, é interessante a gente estar bem por dentro de tudo que de repente está acontecendo e principalmente ter essa clareza sobre anabolizante e também aquilo que a gente precisa cuidar. Doutor, só para a gente... Quando a gente faz uma reposição hormonal, eu sei que o anabolizante que as pessoas buscam é para ter parte estética e tal. Quando se faz uma reposição hormonal com um médico sério, com pessoas realmente equilibradas, há uma mudança de vida, de saúde, tudo isso, mas também há um ganho estético também, normalmente. Isso acontece, mas é o que eu falo assim, a motivação para a gente usar uma terapia hormonal tem que ter um diagnóstico, tem que ter uma causa, tem uma deficiência, uma mulher na menopausa, um homem na andropausa, tem que ter, né, uma causa específica, tem que ter sintomas. E mais do que isso, né, padre? Eu falo assim, se você melhora o seu organismo de dentro para fora, se você equilibra o seu organismo de dentro para fora, a estética, ela vem de brinde, não só com a terapia hormonal, mas com toda e qualquer outra terapia que visa equilibrar o seu organismo, vai fazer com que você melhore a sua estética. Isso é o brinde, né? Não é o objetivo. Não é o objetivo. O que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o que eu sempre falo assim para os pacientes, tomar muito cuidado com diretrizes, né? Com coisas que são escritas. Porque hoje as pessoas falam assim, né? Ah, o hormônio dá câncer, não posso. E aí você vê uma série de mulheres que deixam de poder se tratar, né? Mulheres que estão na menopausa, que estão sofrendo, que estão tendo repercussão negativa desse período da menopausa, que poderiam ser tratadas e acompanhadas por um médico e teriam indicações, algumas lá, lógico, avaliando caso a caso, teriam indicação de se tratar e melhorar a qualidade de vida, né? É igual eu faço uma analogia, uma brincadeira, com aquela brincadeira assim, igual a história do colesterol. O pessoal fala assim, o colesterol, na diretriz da Sociedade de Cardiologia, né, que foi escrita pela Sociedade de Cardiologia, fala que quanto menor o colesterol, melhor, né? E aí, semana passada, né, o Dr. Túlio, que é um cardiologista maravilhoso, um grande amigo nosso, ele fez uma publicação e mostrou um caso de uma mulher que tinha um colesterol total de 45 e aquele colesterol ruim de 1. Ou seja, estaria perfeita. Perfeito. Tinha infartado, tinha acabado de colocar um stent, que é colocar aquela molinha. Pronto, Poxa, então peraí, se menor o colesterol, melhor, então ela estaria fora de qualquer risco. Então, não é bem assim, né? Então, o que tem que tomar muito cuidado com a atenção com que são escritas essas diretrizes, porque até uma diretriz mal escrita é mal interpretada e o medicamento é mal utilizado. Se você baixar muito o colesterol do paciente, também é ruim. Mesmo porque o colesterol não é, eu falo assim, não é o grande vilão. Não é o grande vilão. A gente tem que avaliar que, por exemplo, essa mulher, no caso, ela tinha uma hemoglobina glicada alta, ou seja, era um diabetes descontrolado, uma insulina alta, tinha nível de gordura visceral alto, e todo mundo ficou focado no colesterol e esqueceu do outro vilão, por uma coisa mal escrita. Dos hormônios é a mesma coisa, o hormônio dá câncer. Não, o hormônio, quando bem utilizado, bem indicado e bem acompanhado, vai fazer o contrário, vai te prevenir de câncer. É interessante você falar isso por causa do seguinte, diretriz é uma coisa, é uma baliza para que você se oriente, mas cada caso é analisado individualmente. Por isso você vai ao médico, senão você não precisava de médico, você pegava uma diretriz e seguia.
O médico atendia no galpão, né? Levanta a mão, o pessoal dá dor de cabeça. Então, tá é verdade. É muito particular. É muitas vezes o que acontece com o tal do Google, né? Você procura uma coisa no Google, ali tem uma diretriz que mostra para você, uma baliza para você, mas aquilo não é um consultório, né? A internet não é um consultório. Doutor, eu perguntei antes, na questão do sistema hormonal, a anabolização, ela pode trazer algum dano? Pode trazer. Vou dar um exemplo que é mais... A gente acaba vendo a incidência de anabolização em casos maiores dentre os homens, né? O homem, de uma maneira geral, ele é diferente da mulher durante a terapia hormonal. Vou dar o exemplo, por exemplo, da testosterona. Quando você vai lá e suplementa a testosterona num homem, né? Por qualquer dose que seja, né? Que você implemente a terapia, a produção dele endógena, ela é pausada. Né? O corpo sentiu, falou, opa, tem testosterona. Homem ele pausa. Ele vai parar de... Ele para. Na mulher ele continua. Entendi. Só que essa pausa que a gente fala, que é o feedback negativo, né? Ou seja, o cérebro identificou que o nível de testosterona está subindo, ele diminui o estímulo lá da hipófise para os testículos e ele avisa, está subindo a quantidade de hormônio, então ele diminui a produção endógena. O homem, durante a terapia de reposição hormonal, seja lá qual dose você utilize, né, da menor até o pessoal que faz anabolização, ele tem uma diminuição da produção dele. Algo que é esperado, fisiológico, normal. E volta a produzir de maneira natural. Isso é esperado. O homem que fica usando, né, o hormônio por uma anabolização e ele usa de forma contínua... Compra lá na academia, vai aplicando... E usa até drogas que muitas vezes vão fazer com que o eixo do homem, né, hormonal, fique totalmente bloqueado por muito tempo, que é algo que não se prega na terapia de reposição hormonal. Esse homem ele vai causar uma atrofia das glândulas dele, uma atrofia, por exemplo, do testículo. Diminui os testículos? Diminui, porque toda a glândula, né, na verdade, não é usada? Não é utilizada, é atrofiada. Igual a mulher, quando ela entra na menopausa, muitas vezes os ovários diminuem o tamanho. Sei. No homem acontece a mesma coisa. Você está brincando. Então, aí, geralmente, então, ele diminui atrofia. os testículos. Então, esse homem, por exemplo, ele pode, né, muitas vezes é irreversível, ele pode não conseguir engravidar. Ele vai ficar infértil, né? Esse homem muitas vezes não consegue recuperar a produção natural dele porque a glândula atrofiou. Então você pode causar um dano irreversível na glândula e isso não ter volta. Doutor, então entendeu? Uma pessoa que de repente faz uma anabolização e usa indiscriminadamente a testosterona, ele pode nunca mais produzir a testosterona naturalmente? Pode, dependendo do modo errado como ele utilizar, isso pode acontecer em casos mais extremos. E ele nunca mais produz endogenamente, né? Muitas vezes a gente até consegue recuperar, mas olha o perigo disso. É algo que demora muito e não é garantido que vai conseguir fazer o testículo voltar a funcionar. E vai virar um círculo vicioso, porque como ele não tem testosterona produzida naturalmente, ele vai ter que sempre aplicar. E na hora que ele parar a produção, na hora que ele parar de aplicar, né, ele vai sentir o rebote daquilo tudo. Então, assim, como ele não vai ter produção do corpo dele, ele vai sentir exatamente o que um homem na andropausa sente. Sim. Né? Então, porque ele não tem aquela medicação que ele tomou, vai se degradando e aí ele vai começar a sentir. Aí algum momento que ele engorda, que faz aquele monte de coisa. Começa a engordar, fica mais irritado, ele começa a diminuir, né, o libido, perde a ereção, uma série, perde fertilidade. Olha que perigo isso, gente. E agora vale lembrar o quê? Quando você faz a terapia acompanhada, nada disso acontece. Né? Tá vendo? Volto a dizer... Não se mexe com certas coisas. Aliás, na medicina não se mexe sem a presença de um médico. Não se mexe. Você se dá mal. E principalmente essa coisa, né, do pessoal falar, eu tomei, você também toma, né? É o que eu mais vejo assim, às vezes eu pergunto, falo assim, mas quem que te indicou? Foi o fulano de tal que usou e deu certo. Deu certo. É aquela história, padre, nenhum corpo é igual ao outro. Então, a dose de um não é a dose de outro. Muitas vezes um que fala assim, mas toma que você vai ganhar músculo. Dependendo do que esse paciente, o estilo de vida que ele adota, ele não vai atingir esse objetivo, entendeu? Só pra gente, o Daniel já falou dos riscos do cardiovasculares, eu acho que é importante, a gente não está metendo medo, a gente está fazendo um trabalho muito sério aqui de conscientização. Não, mesmo porque quando você faz a terapia de reposição hormonal, que é pegar o hormônio que está baixo, no paciente que tem essa dosagem baixa, tem sintomas, tem um diagnóstico e você repõe, você diminui o risco cardiovascular dele. Então, entendeu? É por isso que eu falo, a linha entre o que é saudável, né, e o que é tóxico é a dose. É a dose. Essa linha é muito tênue. A psicológica, última pergunta aqui que eu vou fazer. O doutor Daniel continua com a gente aqui, mas é a última pergunta. Existe algum dano psicológico também nessa reposição, nessa anabolização?
Tem, porque assim, os homens que têm a dosagem, um exemplo, né? Eu falo dos homens porque isso é muito mais comum a gente encontrar nos homens. É verdade. Os homens que têm a testosterona mais baixa, eles têm uma tendência a ter irritabilidade. Só que quando essa testosterona também é muito elevada, também tem uma tendência à irritabilidade e agressividade. Agressividade. Né? Então, por exemplo, existem um tipo de hormônio que é usado muito entre os homens da atividade física, a trembolona, por exemplo, que ela acaba ocasionando risco de agressividade, né? Tem riscos, né, maiores, muitas vezes, de riscos de suicídios, né? Tem uma série de alterações psiquiátricas. Na verdade, quando é esse tipo de anabolização que a gente vê... Porque, gente, vamos ser sinceros, quando a gente vê uma pessoa muito... Não vem falar pra mim que é só academia, que não é. Me desculpa. É academia e alimentação que não chega. Isso aqui é só batata doce com frango. Não vem com essa, não. Mentira. Haja frango pra chegar nisso. Quando você vê uma... Não é só um hormônio que a pessoa... várias coisas, não é? Muitas vezes eles fazem combinações, né, de vários hormônios. Usam doses muito altas, com intervalos que são irregulares. Né? Eu falo que é a brincadeira dos mantras, né? Que a gente fala. Você pergunta para um rapaz desse, né? O que você está tomando? Eu estou tomando tal medicação, segunda e quinta. Quase todos eles. Mas quem a gente fala? O fulano que me indicou essa quantidade na segunda e na quinta. Então, aquilo ali não é fisiológico, não se faz, por exemplo, né? Eu dar um exemplo, a reposição de testosterona em homens 2 vezes na semana. Não tem essa frequência, né, descrita na literatura. Então, são coisas que a gente não encontra, né, evidência científica de benefício algum. São coisas que são feitas de maneira empírica, né? E uma coisa que esse pessoal, eles têm na cabeça é assim, quanto mais, né, maior resultado e mais rápido. Mais rápido. É o que eu falo, assim, o foco deles não é a saúde, é a estética. E vale lembrar que o uso de esteroide anabolizante para estética, ele não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Isso é importante lembrar. Isso não é uma indicação, né? Inclusive, isso é proibido. Então, o médico não pode falar assim, pode prescrever para... Vem cá que eu vou te anabolizar para ficar aí. Exato. O médico não faz isso. Isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Isso foi palco até de uma discussão recente. O uso de esteroide anabolizante para efeito, né, de performance esportiva e estética, ele não tem descrição na literatura e isso aí é uma má prática da medicina. Isso não é indicado, entendeu? Isso é importante. Eu gosto de conversar com o médico que seja assim, consciencioso. Eu vou te falar uma coisa. Por isso que você vai... Quando você vai no Dr. Daniel, ele pede 557 exames para gente, sabe? Pra gente entender tudo que tá acontecendo. Pra entender, você vai falar o que vai... E é isso, e tem que ser assim, Pra você ver de cima e embaixo o que tem de errado, né? Não, e mais do que isso, né? O médico tem que conversar com o paciente. Uma coisa que a gente vê muito hoje é conversar 5 minutos e tentar fazer um diagnóstico, um tratamento. Eu brinco assim, né, que quando você conversa com o seu paciente, as informações que ele te fornece, você vai pintando uma tela de um quadro. Então ele vai dando as informações no bate-papo, você vai colocando numa tela. No final da consulta, a gente olha a tela e fala, olha, isso tem cara disso. Segundo o exame comprova que as informações que você me deu, a gente vai ter um diagnóstico. Se você conversar pouco com o paciente, no final da consulta você olha a tela e fala, isso aqui parece com o quê? Com 200 mil coisas. Então assim, você não consegue ter o diagnóstico. Então, inclusive para a gente poder conseguir entender, né, e ter um diagnóstico assertivo, o médico precisa de gostar de conversar e de entender o paciente. Doutor Daniel... André, quanto tempo o doutor Daniel fica com os... Não é obrigado. Vou te falar uma coisa. Porque o doutor Daniel cuida de mim. Eu tenho problema de tireoide, tem um monte de coisa que ele... Sabe quanto tempo? 3 horas a consulta dele. Você quase morre. São 3 horas. Porque ele conversa 3 horas. Eu estou falando a verdade, falando para você, porque isso é um carinho que um paciente, que um médico tem para a maior reclamação é quando você chega no médico, o médico olha para sua cara e fala, toma isso aqui. Isso todo mundo sabe que é a pior coisa. Além de ser uma falta, eu acho uma grosseria muito rude, eu acho que não criou empatia. Mas o doutor Daniel, no mínimo 3 horas. Eu já fiquei 3 horas e meia lá, mas 3 horas. Eu acho isso muito importante, para conhecer. Ele podia muito bem falar assim, eu vou atender só de meia hora, porque eu tenho mais gente por dia para atender. Mas aí perde todo o sentido, né? E o paciente ele precisa entender o que ele tem. Né? Porque senão a gente vai no médico, volta e fala, o que você tem? Não sei. O que ele mandou tomar? Isso, pra quê? Não sei, mandou tomar. Não, você tem que entender. Eu fui no médico, ele falou que eu tenho isso, ele me explicou, mostrou os exames. Eu entendi o que eu tenho, entendi o porquê que eu vou tomar isso, eu entendi o meu tratamento. Né? E quanto mais consciente o paciente tiver,
né, mais ele vai aderir ao tratamento. O doutor Daniel, além de conversar com a gente, ele dá aula também, porque se você for paciente dele, em 4 anos você já sai formado em medicina também. A gente vai para o intervalo, depois tem mais assunto para a gente vai falar sobre bariátrica, hein, gente? Vamos conversar muito sério sobre essa questão das cirurgias bariátricas aqui. Você vai mandando sua mensagem pelo YouTube, vai mandando sua mensagem para você participar aqui. Rapidinho a gente volta para conversar sobre questão de bariátrica.